Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasari Gaura Bhakta Vrinda, Irade, 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 Irade. Haribol, Haribol, Haribol. Hoje nós vamos sair do protocolo e vamos falar um verso do Srimad Bhagavatam, o 7º canto, a história de Prahlada Maharaja e Nrsimhadeva. Então, Prahlada Maharaj é um devoto, né, puro de Krishna, que veio fazer um passatempo aqui para o aparecimento de Nrsimhadeva, que é a encarnação da ira ou da proteção de Deus para os seus devotos. E esse aí que ele está aí no colo de Hiranyakashipu, o seu pai, que queria, né, que Prahlada Maharaja fosse uma pessoa comum, que assumisse o reino, que se tornasse igual a ele. Só que Prahlada Maharaj é um devoto puro, encarnado, né, no corpo de uma criança, mas Prahlada Maharaj não é uma criança, é um devoto puro. E aí acontece todos os passatempos desse 7º canto, que um dia vamos aí narrar, né, completamente. E aqui está a encarnação de Nrsimhadeva, matando, né, no final dos seus passatempos, ele destrói o demônio Hiranyakashipu, ok? Esse é um passatempo bem poderoso,
Hiranyakashipu, ele representa o nosso falso ego em grau extremo, né? O falso ego dominando o universo. E também tem essa simbologia por trás de tudo. Então vamos escolher um verso aqui, aleatoriamente. Vamos ler o verso 1, né? Quem sabe a gente dá a continuidade a aulas, né, desse capítulo. Então, Canto 7, capítulo 6, verso 1, intitulado Pralada instrui seus colegas demoníacos. Aqui é dito que nesses passatempos de Krishna, que Pralada Maharaja, ele foi, né, tentaram instruí-lo ele com uma educação que era basicamente essa educação que recebemos normalmente dentro desse sistema de não espiritual que vivemos atualmente. Só que Pralada Maharaja, sendo um devoto puro de Krishna, e esses passatempos todos do Srimad Bhagavata são exemplificações de como devemos nos comportar nesse mundo, esses professores contratados por Hiranyakashipu, que era o seu pai, o rei demoníaco, né, que governava todo o universo, não só o planeta Terra. Ele queria que Pralada Maharaj, naturalmente como o seu filho, assumisse a educação que o tornaria naturalmente o rei também do mundo, né? Só que Hiranyakashipu era um demônio e Pralada Maharaj, o seu filho, era um devoto puro. De modo que há esse contraste nos passatempos de Krishna, e depois Krishna vai aparecer naturalmente pelos seus diversos motivos para ele aparecer, né, nessa forma de Nishinradeva, que é a personificação da ira de Deus. Imagina, a personificação da ira de Deus. Qualquer um, né, em contato com Nishinradeva, que não seja devoto, vai sentir um medo tremendo, porque ele personifica a morte também. A morte daquelas pessoas que ofendem os devotos, que falam mal, que não compreendem. Então, Nishinradeva sempre está de olho em demônios que querem torturar os seus devotos ou que querem mudar a mentalidade dos seus devotos com tantas filosofias ateístas ou imposições manipuladoras. E é nesse contexto, né, que nesse capítulo que a gente vai falar aqui agora, que Pralada Maharaj, enquanto os professores instruíam, tentavam instruí-lo para ele ter a mentalidade ou a educação demoníaca, que é essa educação do falso ego, onde ensina você a competir, a vencer, a ser o melhor. Enquanto esses professores tentavam ensinar a Pralada Maharaja essa educação, ele, ao mesmo tempo, quando estava na sala de aula, no recreio, ele ensinava a consciência de Krishna para esses alunos. E aí, né, naturalmente, um devoto puro do grau de Pralada Maharaj, que veio no passatempo de Krishna, isso influenciava tremendamente naquilo que o seu pai queria que todo mundo, os alunos, né, os amiguinhos de Pralada Maharaj se tornassem, que seriam, né, pessoas hábeis na educação de controlar o mundo, de manipular a sociedade, de estabelecer os princípios de valores simplesmente materialistas, como a gente vê hoje em Kali Yuga, né? É bem parecido, né, o que está acontecendo. Mas Pralada Maharaj, ele começou a mudar a mentalidade de todos os seus amigos, e isso criou uma tremenda irritação em seu pai, Hiranyakashipu, né? Hiranyakashipu, essa palavra em sânscrito, quer dizer cama macia e ouro. Então, por cama macia, pode se estabelecer a personificação da luxúria, né? Do desfrute de prazer, cama macia, né?
E ouro quer dizer ambição. Então Hiranyakashipu representava isso, né, simbolicamente, a personificação da luxúria e da ambição e também da ira, né, porque ele ficava com muita raiva de seu filho. Só que Hiranyakashipu é representado no grau máximo. Daí, por isso ele entra nesses passatempos, lógico, onde vai aparecer a suprema personalidade de Deus, que é o grau máximo da oposição ao nível de mentalidade demoníaca. Dada essa introdução, né, vamos aqui então ao verso 1 do capítulo 6 do canto 7. Então, Sri Pralada Uvacha Kaumara acharite prajano dharmam bhagavatam iha durlabam manusam jama tad api aduravam artadam. Tradução: Pralada Maharaj disse, né, ele estava dizendo, pregando para os amiguinhos dele, na hora do recreio, quando não tinha aqueles professores chatos, né, tentando induzir a mente das crianças para se desviar de Deus e simplesmente serem ministros ali daquele governo, e para lá da Maharaj. Então, para lá da Maharaj aproveitava, porque assim é um devoto puro de Krishna, ele sempre está querendo mostrar a realidade espiritual, saindo fora desse contexto material. Então, um devoto puro, ele pode receber a educação material, mas ele não, aquilo não frequencia com ele. E quando um devoto puro fala de Krishna, da espiritualidade para outras almas, essas almas imediatamente se sentem afinizadas com esse conhecimento, porque todo mundo, na verdade, é um servo eterno amoroso de Krishna. Todo mundo é uma alma espiritual. Ninguém é um falso ego. O falso ego só acontece porque a alma está se identificando com aquilo que ela não é. E essa identificação vem através de uma educação que reforça o falso ego, a mente enganada, condicionada, programada por um sistema que não tem interesse que as pessoas sejam almas puras. Mas essa é a missão da vida humana. E através desses pensamentos, desses passatempos, dessas, né, lógicas espirituais, vamos dizer assim, estudando aqui a vida de Pralada Maharaja, entre tantos outros devotos, né, que têm as suas pregações no Srimad Bhagavatam, que é considerada o fruto maduro da árvore védica do conhecimento espiritual, nós vamos, né, assimilando o que acontece realmente na vida de cada um. Desde o momento em que você aparece nesse mundo, dentro dessa forma humana, você é sistematicamente ensinado com os valores que a mídia demoníaca deseja que você viva. Então você cria essa condição de acreditar, ou crença limitada, de que você tem que ser assim, não tem outra condição. Por isso que quando os mestres vêm, quando Krishna vem diretamente e fala o Bhagavad Gita, você tem que aceitar, transmutar essa energia condicionada numa vivência libertadora, enquanto você está aqui nessa forma humana, nesse planeta Terra, nesse universo atual do Senhor Brahma. E essa é toda a conclusão. E para lá da Maharaj, imagina, ele tinha acho que 5, 7 anos, não lembro direito, acho que uns 7 anos. Imagina, 7 anos de idade, já assim totalmente empoderado, potencializado por Krishna, para vencer o maior demônio do universo. Mesmo que você tenha uma pequena, né, consciência de Krishna, isso é suficiente para derrotar todo o poder demoníaco do mundo. Esse é um dos significados que está implícito nesses passatempos de Srila Prabhupada, ou desses devotos puros, mais jovens, né? Que eles representam a nossa essência, só que manifestada. Como todo mestre espiritual que vem a esse mundo,
manifesta a sua própria tendência, né, do que você é, só que de uma forma mais explícita. E temos que, através do estudo, da observação, do testemunho desses passatempos, ir gerenciando essa energia dentro do nosso coração, para assim agir nesse mundo conforme essa realidade do que Prahlada Maharaj está falando aqui. Então, Prahlada Maharaj disse: aquele que é bastante inteligente deve, desde o começo de sua vida, saber usar o corpo humano. E então, desde a tenra idade da infância, praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. O corpo humano é muito raro de ser obtido, e embora temporário, como os outros corpos, é valioso porque na vida humana pode-se executar serviço devocional. Mesmo com um pouco de serviço devocional sincero, a pessoa pode alcançar a perfeição completa. Imagina, esse aqui é o primeiro verso que ele está falando ali, né, no recreio, para aquelas outras crianças que também estavam sendo doutrinadas. Então você vê como é maravilhoso estudar o Bhagavatam, porque ele é muito direto, né? Ele te dá a percepção direta da realidade. Então, Prahlada Maharaj, ele está falando aqui, ó, aquele que é bastante inteligente. Então, é inteligente, né? O que é inteligência? A gente fala em todas as aulas. A inteligência é o seu poder de discernir entre o que é real e o que é irreal. E a pessoa que é bastante inteligente, ou seja, que atingiu um nível máximo de percepção, de discernimento em sua vida, seja através da aquisição da sabedoria, da meditação, da sua intuição, ou da sua vida pregressa, que já veio trabalhando a consciência de Krishna, você vai usar essa inteligência de uma maneira que vai te posicionar espiritualmente nesse mundo. Então, bastante inteligente. Você tem que ser bastante inteligente nesse mundo atual, nessa forma humana. Então, ele deve, desde o começo de sua vida, tá? Então, por isso que as mães e os pais que têm aqueles espíritos, né, que são chamados para encarnar, né, como filhos, desde a infância, você deve estar nessa consciência de Krishna para ensinar a seus filhos, que são espíritos, né? Não é que eles estão em corpos de crianças, que eles são menos do que você. Assim como Prahlada Maharaj, ele tinha 7 anos, mas ele é um devoto puro que veio para executar um passatempo com Deus. Ninguém sabe quem é o espírito que está entrando naquele corpo que a gente, né, ilusoriamente chama de nosso filho, meu filho, né? Temos que ver o espírito que está ali. E aí você tem que colaborar dentro do plano de Deus, já que ele permitiu que aquele espírito entrasse como, né, entre aspas, filho, nessa relação familiar que tem. Desde a infância você tem que ensinar ou capacitar esse espírito espiritualmente. Então, sempre no seu lar, você tem que estar cantando o nome de Deus, falando de Deus, seu lar ter, né, figuras de Krishna, de Deus, para que a criança, ou o espírito que está naquele corpo de criança, ao observar, né, todo esse movimento da educação espiritual que é dado a ele desde pequenininho, faça surgir em sua consciência mais rapidamente a vida espiritual. De modo que, às vezes, né, no Bhagavad Gita, Krishna fala que um espírito que nasce na família de devotos é um nascimento muito raro.
E é muito afortunado, porque geralmente um espírito que vai nascer numa família de devotos, isso aí não é geral, né? Não é generalizado, ele já vem de uma consciência superior. Daí ele nascer de pais devotos. Só que quando ele entra nesse mundo, ele esquece do progresso que ele tinha tido numa vida passada. E aí quando ele entra nesse seio familiar, já de devotos, falando sobre Deus, dando aquela estrutura espiritual, imediatamente ele vai reviver isso. Vai reviver isso completamente, muito rápido, e aí essa pessoa, desde a infância, já está naquele ponto em que ele deixou na vida passada. No caso aqui dessa história, desse passatempo, Prahlada Maharaja era um devoto puro, só que ele nasceu numa família demoníaca. Mas isso tudo está dentro do passatempo. Temos que entender também simbolicamente, miticamente, como isso acontece dentro da gente, esse arquétipo de Prahlada Maharaja que nos representa, assim também como Arjuna nos representa dentro desse arquétipo guerreiro, né, para vencer as sombras. Aqui também está mostrando todo esse simbolismo que você vai, através da sua intuição, se aprofundar e compreender completamente isso que a gente está falando aqui. Você só vai conseguir ter essa noção da realidade arquetipal de todo mundo que participa dos passatempos de Krishna quando você estiver mais evoluído em consciência. Mas aqui no verso, né, voltando, desde o começo da sua vida, saber usar o corpo humano. E então, desde a tenra idade da infância, praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. Tá? Então, uma criança que nasce no seio familiar espiritual, ela não é facilmente, né, manipulada ou envolvida com o mundo demoníaco, porque ela vai ter o pai e a mãe, que são dois espíritos já em realização ou em caminho progressivo de realização espiritual, que vão estar ali como vigilantes. E na verdade é Krishna no coração desses devotos que vai fazer a manutenção daquela alma que já tem vindo, né, nessa vida progressiva de várias vidas. E chega nessa, ele tem toda essa estrutura, e desde a infância essa criança já tem uma tendência a se ocupar em serviço devocional. Então, ouvir sobre Krishna, falar sobre Krishna, contemplar Krishna, adorar, fazer amizade com Krishna, entregar as coisas para Krishna, tudo isso são serviços devocionais. E ouvir, né, e cantar são os processos iniciais e também mais poderosos, né, nessa Kali Yuga. Então a criança está ali ouvindo, assim como a mídia, o externo, o sistema demoníaco programa sua mente através da mídia, falando o tempo todo, né, na sua cabeça, na televisão, na internet, assim também os pais, eles vão falar sempre sobre Deus, sobre vida espiritual, né, vão dar a oportunidade, pelo menos, àquela criança de ter uma contraposição à normalidade das pessoas que ficam em ignorância completa. Tá? Então isso é muito relevante. E aí também os templos, né, os devotos que vão falar sobre Krishna nos templos fazem essa aplicação que os pais fariam, né, em casa. Então, basicamente, quando você também tem um mestre espiritual, ele é chamado o seu pai. E a escritura é a sua mãe. De modo que tudo pode ser complementado na vida de uma pessoa, desde que ela queira avançar espiritualmente. Mas aqui, infelizmente, as crianças, né, desde pequeninas, são programadas por esse sistema. E isso é Kali Yuga, ninguém consegue escapar facilmente de Kali Yuga, porém os devotos, né, estão em campo tentando de alguma forma serem pequenos
Prahladas Maharaj, humildemente levando esse conhecimento. Então, a ideia, né, dentro de uma vida espiritual mais estrita, é que as crianças, desde pequena, aprendam a praticar o serviço devocional, a gostar do serviço devocional, e deixando de se ocupar em atividades que simplesmente vão desviar o espírito dela do propósito único dessa forma humana, que é realizar esse amor a Deus, realizar a vida espiritual. Hoje em dia é quase utópico falar isso, né? As crianças de hoje em dia assim, estão completamente perdidas e inseridas nesse sistema. Porém, né, estamos vendo aí movimentos da espiritualidade para mudar essa performance frequencial daqui do planeta Terra, que é uma escola, mas felizmente está prejudicada por seres demoníacos, mas eles estão sendo retirados porque a Terra está subindo para um nível superior de espiritualidade e amor, e podemos ver isso acontecendo atualmente. Então, a criança, principalmente que é filha de devotos, ela vai sendo retirada dessas ocupações em que as crianças normais, né, de pais que vivem no falso ego, têm, né? Por isso que Srila Prabhupada ele criou o Gurukula, né? Na Índia tem muito isso, o Gurukula, que quando a criança chega aos 5 anos de idade, ela é colocada numa escola onde somente se aprende coisas espirituais e as matérias também materiais, né? Para a pessoa conseguir sobreviver nesse mundo com uma educação, com uma inteligência compatível com a educação material, mas basicamente o Gurukula, né, que é Gurukula é a escola dos gurus, de mestres espirituais, que tem essa função de ensinar essas pequenas almas a quando chegar numa certa idade, elas vão decidir se querem casar ou se querem ser pessoas renunciadas. Existe toda uma programação social e espiritual nesse mundo, tudo isso é descrito no Bhagavatam, mas que devido a falta, né, de espiritualidade, esse sistema foi sendo derrubado pelos valores demoníacos e materiais que a gente vê hoje em dia em todas as escolas, onde os alunos não querem nem aprender educação material mais, né? Tá todo mundo perturbado e fazendo coisas que são bem degradadas, bem baixas, bem animalizadas. Essa educação está bestializando cada vez mais as pessoas, e isso é nítido, né? Nenhuma educação normal, onde a pessoa vai se tornar uma boa alma, né, está acontecendo. Sempre falando que isso não é generalizado, né? Mas devemos perceber isso dentro aqui do contexto que a gente está falando aqui de Prahlada Maharaj, onde ele está ensinando aos seus amiguinhos na escola as coisas espirituais, enquanto os professores de Hiranyakashipu, que é o pai de Prahlada Maharaj, está tentando induzir na mente dessas crianças esse tipo de educação, que é a educação do falso ego, que é exatamente isso que a gente tem que se libertar. Temos que buscar a educação real. Daí é muito legal ver, né, o Evangelho no lar, o Bhagavad Gita no lar, ou seja, tudo aquilo que está tentando mostrar para a alma o que ela é de fato. Aí depois, Prahlada Maharaja fala, o corpo humano é muito raro de ser obtido. Tá? Então esse aqui é um devoto puro falando, né? Esse corpo humano, no Bhagavata fala, é desejado até mesmo pelos semideuses. Olha a importância dessa forma humana em que estamos. E aqui está a Prahlada Maharaj, né? Um devoto, quando a gente fala um devoto puro, é Krishna falando diretamente por um ser vivo, através de um ser vivo. Então esse corpo humano aqui, imagina esse universo todo,
E esse corpo humano, em especial aqui nesse planeta Terra, um nascimento nessa forma humana é muito rara. E esse corpo, ele vai te dar, né, ele é o ponto de liberdade completa da alma. Esse corpo humano está no ponto entre o superior e o inferior. De acordo com como você usa a sua inteligência, você vai ficar preso, né, à sua condição mais animalesca. Ou se você usa a inteligência dentro desse conhecimento que a gente está passando aqui, você vai elevar a sua vibração para uma situação, vamos dizer assim, mais angelical, mais divina. E aí Krishna vem e fala que quando você se rende a ele, nessa forma humana, automaticamente você se liberta dessa energia material. Ou seja, de tudo que é superior ou inferior ou intermediário dentro dessa existência assim chamada material. Então o corpo humano é muito raro de ser obtido. E embora temporário, como os outros corpos, é valioso, porque na vida humana pode-se executar serviço devocional. Essa é o único valor, é a única fruto, né, perfeito da forma humana, que o diferencia de todos os outros corpos, é que ele pode praticar esse serviço devocional, usando essa personalidade, né, mente, emoções, energia, a forma, né, manifesta para satisfazer o Senhor Supremo que está dentro do coração. Essa é a identidade exclusiva da forma humana, que Prahlada Maharaja está falando aqui, né? Embora esse corpo seja temporário, ou que você queira desprezar, não, eu sou o espírito, eu não sou esse corpo é temporário, mas dentro dessa temporariedade é onde você deve atuar. Não tem que esperar morrer para fazer serviço devocional. Isso não existe. É aqui nessa forma humana, nesse plano físico, que as coisas acontecem. E aí você tem que abandonar esse corpo com essa consciência divina, totalmente conectado com Deus em amor puro. É isso que está explicando aqui o Bhagavatam, que esse corpo ele é valioso exatamente porque você pode agir em plena consciência divina na sua posição espiritual como um eterno servo amoroso de Deus. Se você sabe disso e você começa agora, né, que você sabe, a agir espiritualmente nesse planeta, usando, né, os seus dons, a sua inteligência, o seu talento para servir a Krishna da melhor maneira, que dentro daquilo que é a sua configuração kármica, é isso que é o que está valendo. Infelizmente ninguém quer saber de se render a Deus. As pessoas, né, ateias, por seus diferentes motivos, né, sem julgamento, sem condenações, elas vivem num sistema onde elas pensam que são o falso ego e servem a Maya, servem à ilusão. Não tem serviço devocional. Ou elas são devotos do time de futebol, ou devotos de cantores, atores, devotos de coisas materiais, pessoas materiais. É isso que está acontecendo atualmente, né? O que os devotos tentam fazer? Eles tentam trazer a mente de toda a humanidade para esse ponto de referência interna, onde você deve adorar a Deus e dentro dessa adoração, de alguma forma, servir. Então, servir a Deus significa que você está sempre ouvindo sobre Deus, você está cantando o nome de Deus, você está falando sobre Deus, você está conectado. Quando você se conecta com Deus, é outro tipo de consciência, né, que não dá para explicar aqui por palavras, mas a partir do momento que a sua inteligência está iluminada, né, quando você se tornou um iluminado, um Cristo, um Buda, um Prabhupada,
naturalmente, você vai viver nessa posição frequencial de estar sempre se movimentando dentro dessa linha kármica, onde o seu corpo nasce e vai ter um fim. Você está sempre com Krishna, está sempre com Deus. Aí depois ele termina falando, mesmo com um pouco de serviço devocional, sincero, né? Essa palavra sincero aqui que está em evidência nessa frase, a pessoa pode alcançar a perfeição completa. Aqui é uma forma de... Krishna está dando um parâmetro mínimo para a gente. Ele não está impondo, ele não está forçando, ele não está, você tem que ser um devoto puro. Não, Krishna é muito misericordioso, ainda mais em Kali Yuga, né, que é muito raro uma alma realmente se render aos pés de lótus de Deus. Então aqui, para lá da Maharaj, né, como eu falei, o devoto puro, ele está transparecendo as suas palavras através da potência de Deus em seu coração, isso que é um devoto puro. Ele está falando aqui, se você pelo menos tiver um pouquinho de sinceridade, de esforço, né? Pega a sua japa, se você não consegue cantar o número X, que às vezes é imposto por uma instituição, que tem que ser tantas voltas, mas se você pelo menos pega e canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, sabe? Você vai, assim, Krishna no seu coração, ele está vendo que você é sincero nesse sentido de que, poxa, eu estou tão envolvido com Maya, porém eu quero sentir esse gostinho. Isso tem que ser sincero, tem que ser de coração, você tem que ter essa avidez. Poxa, eu quero conhecer realmente Deus, eu quero reviver essa minha posição do espírito, eu quero viver nesse mundo de boa, feliz, em paz, já nessa posição da iluminação, da intuição, amando, adorando a Deus, amando a todos os espíritos que realmente estão perdidos nesse mundo, né? Amar o próximo, amar os animais, amar as plantas, amar o planeta Terra, amar esse universo, amar todos os seres superiores, inferiores, que estão em condições infernais. É outra mentalidade, porque aí você está vendo a realidade divina e você também está vendo o passatempo, que é chamado lila, né? O passatempo, cada pessoa está tendo uma experiência, uma história de desenvolvimento de consciência, seja às vezes no modelo negativo ou no modelo positivo, ou beneficiado ou prejudicado, para alcançar um grau de consciência, certo? O sofrimento, ele é uma lição, tanto quanto o prazer. Depende de como você está situado em sua consciência. Sofrimento é uma bênção quando faz você despertar a consciência espiritual. E o prazer pode ser uma maldição quando faz você esquecer da sua condição espiritual. De modo que o ideal é você usar tanto o prazer quanto o sofrimento como revelações, já que você vai se tornar uma testemunha agora da sua mente, das suas emoções, para fazer com que tudo isso seja alocado assim na sua realização do espírito. E aí você vai ficar sempre no meio do campo de batalha de Kurukshetra, observando o exército, os Kurus que vêm para prejudicar a sua espiritualidade e vendo os Pandavas, que é o exército que vem para beneficiar a sua espiritualidade. De modo que você vai sempre usar a sua vida para estar posicionado transcendentalmente a essas duas forças, né, chamada luz e trevas, nesse sentimento de rendição constante a Deus, deixando que Deus conduza a carruagem da sua vida para você transpor facilmente todas as situações na sua vida. Você nem vai ficar apegado às coisas boas e nem vai ficar revoltado com as coisas negativas. Tudo acontece perfeitamente de acordo com a lição que você precisa aprender quando você tem um desejo mínimo sincero, como para lá da Maharaj está falando aqui, né? Mesmo com um pouco de serviço devocional sincero, a pessoa pode alcançar a perfeição completa.
Então, através desse sentimento, eu vou me associar, eu vou ouvir umas aulas aí que alguns devotos estão falando, vou cantar um pouquinho, eu vou ler um verso do Bhagavad Gita, um versinho, não precisa ler o Bhagavad Gita, vai lendo um pouquinho, mas com esse desejo sincero, poxa, eu vou sentar aqui um pouquinho, vou meditar nos pés de lótus de Deus, ou nesse verso do Bhagavad Gita, vou meditar um pouquinho no nome de Deus. Aí você pega, por exemplo, um Bhagavatam aqui, aí lê a história, começa a refletir, pede para que Deus vá revelando, né, esses arquétipos, esses símbolos, e também a história verdadeira da alma de Prahlada Maharaj. E tudo isso vai fazendo a gente chegar nesse estágio que ele está falando assim, ó, você vai alcançar a perfeição completa. Depende, então, da nossa atitude, mesmo que seja uma pequena intenção em direção a Deus, Deus imediatamente vai começar a se revelar para você. E através dessa pequena intenção e uma maior revelação de Deus proporcional à sua rendição, você vai tendo o sentimento de alma, o despertar do amor, que é o maior prazer que tem, é o amor. O amor é a felicidade, o amor a Deus. Isso que é a felicidade que você está buscando nesse mundo, é o amor a Deus. A felicidade desse mundo não existe. Não existe amor a objetos materiais, a pessoas que são falsos egos, a lugares. Qualquer situação desse mundo material não vai existir felicidade. Agora, se você está vivendo em Deus, então todas as pessoas, todos os lugares, todas as situações, mesmo que você esteja vivendo em infernos, né, em lugares infernais, você vai estar bem, em paz, feliz, bem-aventurado, porque você está vibrando no divino. Certo? Então vamos ter, por favor, né, essa pequena qualificação espiritual, porque Maya é terrível. Em Kali Yuga, as pessoas, realmente, você pode falar todo o Bhagavad Gita para ela, você pode mostrar o seu exemplo, pode aparecer um mestre espiritual na sua frente, pode o próprio Krishna, quando veio nesse mundo, né, a suprema personalidade de Deus, todo mundo convivendo com Krishna, mas ninguém pode entender o que é Deus enquanto você não tiver esse insight amoroso. Deus se revela para mim. Eu estou cansado de ficar reencarnando aqui nesse mundo, vida após vida, nessa ignorância, nessa manipulação, total esquecimento. Então isso é horrível, né? E aí o Bhagavatam e o Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita, são luzes divinas nesse mundo, explicando tudo, de modo que você tem que usar essa forma humana, que é muito rara de ser obtida, usando essa inteligência que é dela, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, usando a nossa inteligência para compreender essas coisas. E você tem que usar a sua inteligência para abarcar essa sabedoria de Deus, já que ela está presente aqui e agora, no nosso mundo, né? Assim também através da internet, quantas palestras interessantes sobre Deus, sobre os passatempos de Deus, várias vozes, vários devotos falando sobre Krishna, sobre coisas espirituais. Então, tudo é muito incrível. E na medida que você vibra isso, o que vai acontecer? O universo, ele é um espelho daquilo que nós estamos vibrando. Se você tem um desejo sincero, realmente, de realizar Deus, o próprio Deus, que representa tudo que existe, vai começar a fazer arranjos, né, para que os nossos sentidos comecem a percebê-lo cada vez mais profundamente. E isso é o que se chama a revelação de Deus, né? Aí quando você for ler o Bhagavad Gita, ou ouvir uma aula, ou cantar o santo nome, isso vai ser tão profundo, tão significativo, que não vai ter como você falar para uma pessoa que simplesmente está lendo o Bhagavad Gita ali, sem assim, nenhuma rendição a Deus. Ela não vai compreender o que é isso. Porque esse significado que você está recebendo é o próprio Krishna se manifestando no seu coração. E Krishna fala, você é livre, você tem um livre-arbítrio. Mas a partir do momento que você usa a sua liberdade
para se posicionar aos meus pés de lótus, e aí você vai ouvir de uma forma diferente, você vai falar de uma forma diferente, ou vai contextualizar, né, tudo que falam para você, você vai filtrar sabiamente, porque você já tem o conhecimento de Krishna, e mais, você tem a realização de Deus. Então não é qualquer coisa que vai te tirar da sua posição espiritual depois que você realizou a espiritualidade. Mas se você não tem isso, né, que é o que Prahlada Maharaja está falando aqui, né, que nosso corpo é valioso exatamente porque temos essa oportunidade de praticar o serviço devocional, o que está incluído aí a obtenção dessa sabedoria e o despertar desse amor por Deus. Como a maioria das pessoas não tem isso, a mente delas fica confusa. Você vai ler o Bhagavad Gita, depois você vai ler outra escritura, e você vai assimilando, né, muita informação, e no final você tem todo o conhecimento, mas você não chegou a lugar nenhum. Você está completamente perdido. De modo que temos que pedir a Deus para se revelar para nós. A partir do momento em que nos rendemos mais profundamente a Deus, essas palavras das Escrituras, elas vão se tornando também mais profundas e significativas. Aí você vai poder ler qualquer escritura que você vai entender o que um mestre lá, X, falou, né? Que esse mestre X que tem essa potência da Bhakti Yoga vai referenciar para você, vai espelhar para você. Só podemos ver aquilo que os nossos olhos, né, estão treinados para ver, ou que a nossa mente esteja programada para receber. E o Bhagavad Gita, né, e o Bhagavata são as formas que ficaram aqui nesse planeta para programar a nossa mente dentro daquela ajuda de Deus em nosso coração, para que sejamos sábios nesse mundo. E quando você sabe, né, você sabe. Mas você sabe porque você realizou aquilo que é o fruto da sabedoria, ou do conhecimento. Sabedoria é o conhecimento realizado. Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, para quem segue a civilização védica e lê os Vedas, seu único objetivo é alcançar a fase perfeita na qual presta serviço devocional executado quando estamos na forma de vida humana. Portanto, de acordo com o sistema védico, já no começo da vida vigora o sistema de Brahmacharya, para que, a partir da infância, a partir de 5 anos de idade, a pessoa pratique o método de mudar essas atividades humanas e procure ocupar-se em serviço devocional pleno. Então, Brahmacharya, com 5 anos, o menino vive, né, em celibato, porque a energia sexual é a energia que desvia, né, a mente das pessoas para a energia de Maya. Então, desde criança, ela é treinada a controlar essa energia, não a reprimir, mas controlar e elevar sempre essa energia para o chakra, né, da espiritualidade, para os chakras superiores. Já as crianças de hoje em dia, você vê que desde cedo elas já têm esses estímulos sexuais constantes, que é a forma como as trevas usam para que a mente da pessoa se envolva com essa plataforma emocional da atratividade, do romantismo, do sonho de constituir uma família, de ter coisas materiais, e aí viver, né, nessa plenitude e conforto que a mídia demoníaca ensina. Então, no Gurukula, que isso também é muito raro, né? Por isso que Chaitanya Mahaprabhu veio, assim, faz a criança cantar o santo nome de Deus, ou meditar no nome,
às vezes faz até uma coisa lúdica, né, inicialmente. Aí a pessoa vai ficar Hare Krishna, Krishna, que é o mantra que foi ensinado pelo próprio Deus quando, né, esteve aqui há 500 anos atrás. E deu o exemplo, né? O próprio Krishna deu o exemplo, ele vivia cantando o nome de Deus. E depois que ele começou a cantar o santo nome, ele abandonou basicamente todo o conhecimento filosófico que ele tinha, porque ele era o maior erudito da época, né? O nome dele era Nimai Pandita. Pandita significa aquele que tem a maior sabedoria literária. Então ele era muito bom, ele vencia qualquer interlocutor. Aí depois que o mestre espiritual deu para ele o santo nome, naturalmente ele despertou o amor no coração dele, ele não queria saber mais de conhecimento, apesar de ter todo o conhecimento do mundo. Então as crianças também, naturalmente, já têm o espírito ainda não, né, a mente não tão programada, e ao cantar esse santo nome, vai reviver nelas, né, essa potencialidade espiritual. Então, Brahmacharya, né? Brahmacharya você é ensinado até os seus 18 anos, e lá você decide se você quer casar, se você quer seguir uma vida renunciada. Então, esse é o sistema espiritual védico que Srila Prabhupada está falando aqui, né? Depois ele continua. O Bhagavad Gita 2.40 confirma que Swalpam api asya dharmasya trajate mahato bhayati. Quem segue este caminho e consegue pelo menos um pouco de avanço, protege-se do perigo mais aterrador. Então Krishna está meio que fazendo uma promessa aqui, né? Um pouquinho que você avança em consciência espiritual, em consciência de Krishna, você já está protegido do medo mais aterrador, que é você viver em Maya, sem consciência, no medo, no terror, na luxúria, na frustração, na mágoa, na desarmonia psicológica, emocional. Então, você vai se livrar disso se você tiver um mínimo de consciência de Krishna, porque Krishna, né, você deu atenção para ele. Então esse verso aqui do Bhagavad Gita está falando. Então Prabhupada continua. A civilização moderna, a qual não se apoia nos vereditos da literatura védica, que é contra ou que não quer, não tem interesse em que as pessoas sejam livres nesse mundo material, é tão cruel aos membros da sociedade humana, que ao invés de ensinar as crianças a se tornarem brahmacharis, ensina as mães a matarem seus filhos mesmo dentro dos ventres, sob o pretexto de refrear o aumento de população. Então essa é a cultura atual, né? Em vez de ensinar as mães a terem filhos, para serem pessoas, espíritos conscientes de Deus desde a infância, essa cultura moderna ela é muito cruel, né? O espírito entra na melhor forma, que é muito rara de ser obtida essa forma humana, e as mães totalmente inconscientes tiram, né, essa oportunidade dessa alma, simplesmente assim matando, exterminando os seus filhos assim, totalmente negligentemente, né? Não dá nem aqui para falar isso. Espíritos totalmente ignorantes, inconscientes, fazendo atos que estão interrompendo a coisa mais importante para um espírito que vem, né, numa forma humana, e de repente você tira essa forma humana de uma maneira assim animalesca, né? E aí é assim que é essa educação atual. Mas as pessoas não enxergam isso, né? Elas falam, né, meu corpo é meu corpo, então eu posso fazer tudo o que eu quiser, e seu corpo não pertence a você, pertence a Krishna, é um presente de Deus, é o templo do Espírito. E aí as pessoas com falso ego, que se identificam com esse corpo, querem criar leis e regras, e elas estão se prejudicando assim, muito espiritualmente.
Isso aí tem uma consequência terrível para as pessoas que simplesmente ficam vivendo nesses valores ideológicos contaminados por um sistema demoníaco. Então tudo isso aqui é falado abertamente no Bhagavata, né? Devoto puro, né? Repudia isso. Todo mundo tinha que ser um devoto puro nesse planeta Terra. Devoto puro, todo mundo é um devoto puro. E essa forma humana capacita você a atingir esse padrão, né? Como diz aqui no verso, alcançar a perfeição completa. Imagina essa forma humana, e você está fazendo o que com essa forma humana? Está só vivendo sem sentido, né? Buscando entretenimento material, ou buscando problema, e você não tira nem um tempinho mínimo da sua vida para meditar assim, em Deus. Um mínimo, né? Um mínimozinho de cantar uma volta de japa. É assim que são as coisas, né? Então a gente vem aqui e tenta, de alguma maneira, né, humilde, pedir aquilo que o Prahlada Maharaj está pedindo, que Krishna está pedindo, que Arjuna está pedindo. Então, aí fala, não, que vai refrear o aumento de população, temos que diminuir a população, hoje em dia está muito em moda isso. Então, a Terra tem terreno aí suficiente para aumentar essa população em 1000 vezes. Mas as pessoas que estão ali comandando a Terra com essas suas más intenções, elas não querem muita gente, não. Muita gente dá trabalho controlar, manipular. Aí inventam isso, né? Que tem muita gente. Imagina o planeta Terra, a maioria de seu solo é desabitado. Então temos que refletir sobre essas coisas. Continua aqui. E se por acaso uma criança consegue nascer, ela é educada apenas para o gozo dos sentidos. Se ela não é eliminada, ela nasce, mas ninguém ensina nada a ela, espiritualmente falando. Mundo afora, a sociedade humana, pouco a pouco, está perdendo o interesse na perfeição da vida. Isso é bem forte, né? Estamos aqui com a chance de ter a perfeição da vida, mas todo mundo, a sociedade humana, Kali Yuga, está preferindo viver essa vida imperfeita de gozo dos sentidos, esquecendo completamente o coração, né, desperto em amor a Deus. De fato, os homens estão vivendo como gatos e cães. Gatos e cães, né? Estão sempre brigando, né? Desperdiçando a duração de suas vidas humanas, pois, na verdade, preparam-se para transmigrar, né, ou reencarnar de novo a uma das espécies degradadas contidas nas 8.400.000 formas de vida. É dito que nesse universo há diferentes, né, formas de vida, que tem esse número aqui de 8.400.000 formas, e aí a pessoa que abandona esse corpo sem atingir nada, né, dentro do modelo dessa educação atual, vai para uma dessas espécies. Então, a forma humana, por exemplo, tem em vários locais, né, vários planetas. Formas humanas não é necessariamente esse modelo aqui, igual o nosso. Então tem várias formas, umas são azuis, umas são verdes, são pássaros, umas são reptilianos, né? Toda essa história aí são formas humanas, com diferentes configurações, é claro, né? E aí tem outras formas também, que são 8.400.000 formas, né? O movimento da consciência de Krishna está muito ansioso para servir a sociedade humana e quer ensinar as pessoas a executar serviço devocional, que pode poupar ao ser humano outra queda na vida animal. Se na forma humana você não pratica serviço devocional, aqui, ó, Srila Prabhupada está deixando muito claro que você pode, sim,
cair dessa forma humana e ir para uma vida animal. Tem filosofias que falam que não, quando você atingiu a forma humana, você não volta, mas aí o livre-arbítrio. Se você vive como um animal na forma humana e abandona esse corpo com a consciência animalesca ou bestial, você tem que retornar para a escola, porque lá dos animais, porque você não entendeu. Você não usou a forma humana, ninguém também te falou nada. Então tem todo um planejamento, né, de transmigração das almas em variadas formas, né, milhões de formas, de acordo com o nível de consciência que ela abandona esse corpo. E aí os devotos estão ensinando, né, estão tentando ensinar a alma, a humanidade, a praticar o serviço devocional. Como Prahlada Maharaja já falou, em todas as escolas, faculdades e universidades, e também em casa, todos os jovens e crianças devem aprender a ouvir a respeito da Suprema Personalidade de Deus. Em outras palavras, deve-se ensinar-lhes a ouvir as instruções do Bhagavad Gita, praticá-las em suas vidas e assim fortalecerem-se em serviço devocional, livres do medo de se degradarem à vida animal. Tá? Então é isso que é a ideia de um modelo, né, social, onde todo mundo deve reservar um tempo para meditar ou para ler um texto da escritura que vai fazer você se situar nessa vida onde você vai servir a Deus em amor. Aí você vai estar posicionado naquilo que é a razão da qual você está realmente aqui nessa forma humana de vida. Nesta era de Kali, é a era que a gente vive, né? A era da hipocrisia, das desavenças. Kali quer dizer ferro, né? Essa era de ferro, né? Bem pesada. É extremamente fácil seguir o Bhagavata Dharma, que é o processo dessa era específica. Nós temos 4 eras, né? A era de ouro, a era de prata, a era de bronze e a era de ferro, que a gente está agora. Apesar dela ser a era mais complicada espiritualmente, Chaitanya Mahaprabhu nos deu o processo mais fácil, né? Que é cantar o santo nome. Então o Prabhupada está falando aqui, né? Os Shastras dizem Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalam Nasti, Eva Nasti, Eva Nasti, Eva Gati, Anyata. Então ele está falando assim, simplesmente cante o santo nome. Está repetindo aqui, né? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama. Cante o santo nome, cante o santo nome, cante o santo nome. Aí depois assim, Nasti Eva, Nasti Eva, Nasti Eva. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Tá repetindo, né? Geralmente essa repetição de 3 vezes, até quando você faz decretos também, né? Para mestres, ascensos, tudo, você repete 3 vezes, porque quando fixa na mente aquela realidade vibratória. Então esse verso aqui, ele está repetindo, né? Aí Prabhupada fala, é necessário apenas cantar o Mahamantra Hare Krishna. Todos aqueles que se ocuparem na prática de cantar o Mahamantra Hare Krishna ficarão inteiramente livres, limpos, e tendo purificado o âmago de seus corações, salvar-se-ão do ciclo de nascimentos e mortes. Então essa é a ideia. Na forma humana você tem a chance de escapar desse ciclo de nascimentos e mortes, desse ciclo de samsara, no qual você está entrando e se esquecendo completamente quem é você, quem é Deus, da sua relação eterna com Deus, lá do mundo espiritual, vai contar Lokadama. Você esqueceu tudo. Então, aqui, né, Srila Prabhupada, que é o devoto puro que veio através da potência de Krishna para trazer, né, o Srimad Bhagavatam, o Bhagavad Gita, a história do Senhor Chaitanya, que é Krishna vindo em Kali Yuga, ensinando esse processo do cantar.
Ele está dizendo aqui, é necessário apenas cantar o Mahamantra. Então é muito fácil, mas as pessoas em Kali Yuga, elas são complicadas. Elas querem muita explicação, muita teoria. Elas não entendem que o santo nome, ele simplesmente, ele está, como ele fala aqui, ó, purificando o âmago do coração. O coração é onde é a referência do amor, né? Então, quando você purifica o âmago do coração, o seu amor naturalmente se dirige para Krishna. E quando você canta o santo nome, você está purificando, porque o nome de Deus purifica tudo. As palavras têm o poder de criar. Tudo que você fala, você está vibrando aqui nessa energia, né, nesse vácuo quântico, né, vamos falar assim na linguagem da física quântica, a possibilidade de algo se manifestar. Então, quando você fala o nome de Deus, a possibilidade é a certeza absoluta, já que foi trazida por Deus, essa evidência, e ele foi o exemplo disso, que você vai atingir um êxtase espiritual. Então, a questão não é você acreditar ou não, é você praticar. É você todos os dias falar assim, pô, pelo menos eu vou fazer um pequeno esforço mais sincero de entender que quando eu estou cantando o santo nome de Deus, eu estou purificando essa minha mentalidade programada, né, condicionada, e eu estou abrindo o meu coração a esse influxo superior da energia divina, para que a super-alma que mora dentro desse coração possa ter o campo de se revelar para nós da forma mais simples possível. Então a forma humana é raríssima de ser obtida, vamos nos atentar a isso. Estamos em formas humanas, vamos usar mais o nosso tempo para nos conectar com Deus e usar o nosso talento em serviço devocional, qual o talento que você tiver. Faça o mínimo possível, sempre, né, até na hora da morte, que pode ser a qualquer momento, para que após abandonar essa estrutura energética, né, essa máquina biológica, você possa ir para o lugar da sua frequência. Então, o Krishna está falando aqui, se eu vejo que uma alma aqui em Kali Yuga está fazendo o mínimo possível, eu vou dar para ela toda a relevância, porque realmente em Kali Yuga, como a gente observa, as pessoas hoje em dia, elas não são seres humanos, são bestas, são animais, são seres assim completamente incongruentes, né? Negativos. Não tem nada a ver com Deus isso, né? Devoto puro, ele é feliz, ele está vivendo em bem-aventurança. E ele vive nesse mundo, observa esse mundo e está informando aqui, como o Prahlada Maharaj está fazendo aos seus amiguinhos na escola de classe, que olhem, vamos lá, vamos praticar o serviço devocional. Então eu vou terminar essa nossa palavra aqui, né, lendo de novo o verso. Né? Prahlada Maharaja disse, aquele que é bastante inteligente deve, desde o começo de sua vida, saber usar o corpo humano, e então, desde a tenra idade da infância, praticar as atividades de serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. O corpo humano é muito raro de ser obtido, e embora temporário, como os outros corpos, é valioso porque na vida humana pode-se executar serviço devocional. Mesmo com um pouco de serviço devocional sincero, a pessoa pode alcançar a perfeição completa. Lindo, né? Esse verso, ele pode continuar, né? A gente pode continuar depois os outros versos desse capítulo 6 do canto 7. Gostei, trouxe umas informações, umas inspirações interessantes. Então, o meu pedido aqui é simplesmente faça essa tentativa sincera, né, de se conectar com Deus, usando esse processo fácil, que é só cantar o santo nome, Hare Krishna, Hare Krishna. Tira uns 15 minutos da sua vida, do seu tempo, da sua energia tão valiosa, simplesmente para fechar o olho em meditação, já que é a meditação dessa era de Kali Yuga, exemplificada pelo próprio Deus, Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu. E
e sinta o resultado, certo? Então eu canto, né? Todo dia eu canto mais voltas, né? Eu canto, né? Umas 20 voltas, mais ou menos. E tá tudo certo, tá tudo tranquilo e Deus vai potencializando a gente para passar essa informação de uma maneira humilde, carinhosa. E os poucos, né, que vêm aqui, que realmente estão interessados na consciência divina, com certeza estão recebendo, né, os méritos de ter, né, doado o seu tempo para ouvir a gente falando aqui. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, muita luz, muita paz. E vamos lá, porque o planeta está em transfiguração, em transmutação energética, e agora é um momento ideal para você se autodescobrir, né? Dentro daquilo que é o seu poder pessoal, dentro da sua cocriação, e vivermos, né, em paz dentro de tantas tribulações que vão acontecer nesse planeta, que é para o bem, que é para a iluminação, que é para seguir o processo de trazer almas, levar almas, e tenhamos sempre essa consciência que não importa onde estivermos, em qual planeta, em qual forma, temos que aprender a praticar o serviço devocional para simplesmente nos libertarmos dessa estrutura, né, chamada existência material, que tem vários universos além do nosso, e voltar para Vaikuntha Loka Dhamma, que é o mundo espiritual, onde Krishna e várias expansões deles habitam, né, em estado permanente de bem-aventurança, né, amor, felicidade, consciência, existência plena. E é isso. Aos poucos estamos recordando, né, e essa forma humana é um estágio para chegar nesse ponto. Estamos voltando para Deus. Estamos de volta, né, indo de volta para o lar original. Um beijo, fique com Deus. Haribo!